Eles disseram o rei Alfa poderia nunca ter um herdeiro. Eles disseram o veneno terminou sua linhagem. Eles disseram a mulher que o deixou estava certa de ir embora. Sem família ou futuro, Cecily Turlough nunca imaginou ela seria escolhida para servir na ala privada do rei estéril. Pessoas disseram o castelo mudou homens. Que servir Clyde Cross significava aprender silêncio rapidamente. Havia sussurros sobre seu primeiro casamento, sobre um sacrifício, sobre um veredito que o destruiu. Cecily aprendeu as regras rápido. Mantenha sua cabeça baixa. Não se demore. Não faça perguntas. E nunca confunda a quietude do rei Alfa com paz. Mas algo estranho começou a acontecer. A dor do rei diminuiu quando ela estava perto. Sua força retornou. E ninguém podia explicar por quê. Então Cecily descobriu algo impossível. Algo que a mataria se alguém descobrisse. Ela fugiu ao amanhecer. Clyde a caçou através do reino inteiro. Limpa a garganta. Não com certeza, com necessidade. E quando ele finalmente a encontrou, quando a verdade veio à tona, isso estraçalhou tudo que ele acreditava sobre si mesmo. O que ninguém questionou foi por que o veneno parou de machucá-lo, limpa a garganta, e por que isso só aconteceu depois que a serva chegou. Cecily Turlough estava do lado de fora dos portões de ferro do Castelo Real, sua única bolsa apertada contra seu peito. A névoa da manhã agarrava-se às paredes de pedra como algo vivo, algo esperando. Ela tinha 23 anos. Ela havia sobrevivido 3 anos em uma vila onde mulheres como ela desapareciam sem perguntas. Ela havia limpado casas para famílias que mal olhavam para ela. Ela havia aprendido a se mover pelos cômodos como ar invisível. Foi por isso que eles a escolheram. A governanta, Mabel Haskins, a encontrou na entrada dos serviçais. Ela era uma mulher construída de ângulos afiados e silêncio. Seus olhos moveram-se sobre Cecily uma vez, então desviaram. Você foi informada das regras. Cecily assentiu. Diga-as. A voz de Cecily saiu firme. Ela havia praticado. Não fale a menos que falada. Não se demore na presença dele. Não faça perguntas. Não encare. A boca de Mabel afinou. E não confunda a quietude dele com paz. Mabel a estudou por 3 longos segundos. Então ela se virou e entrou. Cecily seguiu. O castelo engoliu o som. Os passos delas ecoaram contra pisos de pedra que tinham visto séculos de sangue e poder. Tochas queimavam em suportes de ferro ao longo das paredes, lançando sombras que se moviam como seres vivos. Você servirá à ala privada, Mabel disse sem olhar para trás. Ninguém mais está designado lá. Ninguém mais quer estar. Os dedos de Cecily apertaram-se em torno de sua bolsa. Por quê? Mabel parou. Ela se virou lentamente e pela primeira vez algo como piedade cruzou seu rosto. Porque o rei Alpha Clyde Cross não quer companhia. Ele quer silêncio e mulheres que possam fornecê-lo sem se quebrar. Cecily engoliu. O que aconteceu com a última serva? Ela fez perguntas demais. Elas subiram 3 lances de escada. O ar ficava mais frio a cada passo. Quando chegaram ao topo, Mabel empurrou uma pesada porta de madeira para abrir. A ala privada estendia-se diante delas. Longa, escura, vazia. Os aposentos dele estão no final. Mabel disse, você vai limpar. Você vai trazer as refeições. Você vai sair rapidamente. Se ele a dispensar, você vai. Se ele estiver com dor, você não interfere. Os curandeiros o tratam. Cecily assentiu novamente. Mabel inclinou-se mais perto. Sua voz caiu para algo quase gentil. Ouça-me, garota. O rei não é cruel, mas ele está quebrado, e homens quebrados são perigosos de maneiras que você não pode prever. Faça seu trabalho. Mantenha sua cabeça baixa. Sobreviva. Então ela saiu. Cecily ficou sozinha no corredor. Ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco, nada mais. Ela caminhou em direção aos aposentos no final do corredor.
Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando ela alcançou a porta, ela bateu 2 vezes. Silêncio. Ela bateu novamente. Entre. A voz era baixa, controlada, vazia. Cécile empurrou a porta para abrir. O aposento era enorme. Paredes de pedra forradas com estantes de livros, uma lareira que poderia engolir um homem, janelas cobertas com pesadas cortinas. E no centro da sala, em pé de costas para ela, estava o rei Alpha Clyde Cross. Ele não se virou. Cécile manteve seus olhos baixos. Ela havia sido avisada. Não encare. Mas ela podia senti-lo. O peso de sua presença pressionava contra Hala como uma tempestade contida pela vontade sozinha. Você é a nova serva. Não era uma pergunta. Sim, Sua Majestade. Silêncio esticou-se entre eles. Cécile contou suas respirações. 1 e 2, 3. Qual o seu nome? Cécile Turlough, Sua Majestade. Quantos anos você tem? 23. Outra pausa. Você foi informada das regras? Sim, Sua Majestade. Bom, ele ainda não havia se virado. Cécile ficou congelada, insegura se deveria sair ou esperar. Você pode ir, ele disse finalmente. Cécile fez uma reverência, embora ele não pudesse vê-la, e saiu rapidamente. Ela fechou a porta atrás de si e encostou suas costas na parede de pedra. Suas mãos estavam tremendo. Ela não tinha visto o rosto dele. Ela não precisava. Ela tinha sentido a dor dele. Os dias se confundiram. Cécile aprendeu o ritmo da ala privada. Ela chegava antes do amanhecer. Ela limpava os aposentos enquanto Clyde estava se encontrando com seu conselho. Ela deixava refeições do lado de fora da porta dele e retornava horas depois para encontrá-las mal tocadas. Ela nunca falava a menos que falada. Ela nunca se demorava. Ela nunca fazia perguntas. Mas ela notava coisas. Ela notou a maneira como ele se movia cuidadosamente, como se seu corpo doesse de maneiras que ele se recusava a mostrar. Ela notou os curandeiros que iam e vinham, seus rostos tensos com frustração. Ela notou as garrafas de vinho vazias que apareciam com mais frequência. E ela notou o silêncio. Não era pacífico. Era o silêncio de algo enterrado vivo. No seu 7º dia, ela estava trocando a roupa de cama quando ouviu um som atrás dela, uma inspiração forte. Ela se virou. Clyde estava perto da janela, uma mão apoiada contra a parede de pedra. Sua outra mão estava pressionada ao seu lado. Seu rosto estava pálido, sua mandíbula apertada. Cécile congelou. Não interfira, mas os joelhos dele cederam. Cécile moveu-se sem pensar. Ela atravessou a sala e segurou o braço dele antes que ele pudesse cair. Ele era mais pesado do que ela esperava. Sólido, quente. Ele se afastou dela bruscamente, mas suas pernas não o sustentariam. Ele afundou na cadeira ao lado da janela, respirando pesadamente. Cécile recuou imediatamente. Eu sinto muito. Eu saio. Sua voz era rouca. Cécile hesitou. A mão dele ainda estava pressionada ao seu lado. Sua respiração estava irregular. Errado, Sua Majestade. Devo chamar os curandeiros? Eu disse, vá. Ela fez uma reverência e virou-se para a porta. Mas antes que ela chegasse, ela ouviu a voz dele novamente, mais suave desta vez. Espere. Ela parou. Clyde não olhou para ela. Ele olhou para fora da janela, sua mandíbula apertada. Traga água e um pano. Cécile moveu-se rapidamente. Ela encontrou a bacia perto do lavatório e encharcou um pano limpo. Ela trouxe para ele e colocou na mesa ao lado da cadeira dele. Então ela recuou. Clyde pegou o pano. Ele o pressionou contra a nuca e fechou os olhos. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então sua respiração começou a se regular. A tensão em seus ombros diminuiu. A dor em seu rosto suavizou. Cécile observou em silêncio. Quando ele finalmente abriu os olhos, ele olhou para ela pela primeira vez. Seus olhos eram cinzentos, cor de tempestade, exaustos. Você pode ir. Cécile fez uma reverência e saiu. Ela não sabia por que a dor dele havia diminuído. Ela não sabia que tinha algo a ver com ela, mas algo havia mudado,
e nenhum deles poderia voltar atrás. Naquela noite, Cecily deitou acordada em seu pequeno quarto nos aposentos dos serviçais. Ela olhou para o teto e tentou entender o que ela havia sentido naquele momento. Não atração, não piedade, reconhecimento. Ela já tinha visto aquele tipo de dor antes. Não em um rei, em si mesma. A dor de ser indesejada, abandonada, esquecida. Ela fechou os olhos e tentou dormir, mas tudo o que ela conseguia ver era a maneira como Clyde a havia olhado, como se estivesse surpreso por ela ter ficado. Na manhã seguinte, Cecily chegou cedo. Ela limpou os aposentos rápida e silenciosamente. Quando ela trouxe o café da manhã, ela bateu 2 vezes e esperou. Entre. Ela empurrou a porta para abrir. Clyde estava de pé perto da lareira, de costas para ela. Ele parecia mais forte hoje. Mais firme, Cecily colocou a bandeja na mesa e virou para sair. Cecily, ela parou. Ele nunca tinha usado o nome dela antes. Sim, Sua Majestade. Ele se virou para encará-la. Sua expressão era ilegível. Ontem, você ficou quando eu lhe disse para sair. O coração de Cecily batia forte. Sinto muito. Eu pensei, não peça desculpas. Ele atravessou a sala lentamente. Ele parou a poucos metros dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver o cansaço esculpido em seu rosto, o peso que ele carregava. Eu não estou acostumado com pessoas que ficam, ele disse baixinho. Cecily não sabia o que dizer. Clyde a estudou por um momento mais longo. Então ele assentiu uma vez. Você pode ir. Cecily fez uma reverência e saiu. Mas enquanto ela caminhava pelo longo corredor, ela percebeu algo. O rei Alfa não era cruel. Ele era solitário e a solidão. Ela entendeu. Ei, pergunta rápida. Como você está se sentindo hoje? Muito obrigada por estar aqui. Realmente significa o mundo para mim. Se você quer saber o que acontece quando uma serva invisível, sem saber, cura um rei, o reino inteiro chamado de quebrado, quando a esperança impossível colide com a verdade perigosa, e quando um homem declarado estéril deve escolher entre sua coroa e o futuro que ele nunca pensou que teria. Por favor, clique no botão de inscrição para Ariel Romance Library. Dê um like e deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Ajuda mais do que você imagina. Certo, obrigado. Agora, vamos mergulhar na história do rei Alfa que pensou que nunca teria um herdeiro até que ela o fizesse pai de gêmeos. Clyde Cross estava casado há 7 anos sem um herdeiro. A corte não falava disso abertamente, mas os sussurros viviam em cada canto, em cada olhar, em cada silêncio que se estendia demais. Cecily aprendeu a história em pedaços. De Mabel, dos outros serviçais, da maneira como os curandeiros olhavam para Clyde quando pensavam que ninguém estava observando. Um mês depois de seu casamento, bandidos atacaram durante um conflito de fronteira. Eles prenderam sua nova Luna, Lena McGraw, em uma emboscada destinada a matá-la. Clyde foi atrás dela ele mesmo. Ele não enviou soldados. Ele não esperou por reforços. Ele foi sozinho. A batalha durou 3 horas. Clyde matou cada bandido que se interpôs em seu caminho. 12 homens, lutadores treinados. Ele os rasgou como se não fossem nada. E quando ele finalmente alcançou Lena, quando ele finalmente atirou da cabana em chamas onde eles a haviam prendido, uma lâmina encontrou seu lado, envenenada. O curandeiro disse que ele teve sorte. O veneno deveria tê-lo matado em horas, mas Clyde sobreviveu. Seu corpo lutou. Sua força se manteve. A corte celebrou. Ninguém percebeu que o veneno não havia terminado seu trabalho. Ele ficou, quieto, paciente, corroendo algo mais profundo que a carne. 7 anos se passaram. Nenhum filho veio. No início, os curandeiros culparam o estresse. Então eles culparam Lena. Então eles ficaram sem desculpas. Eles examinaram Clyde de todas as maneiras que conheciam. Eles tentaram remédios de todos os cantos do reino. Magia antiga, ciência nova, orações à lua. Nada funcionou.
Finalmente, eles pronunciaram a palavra que nenhum rei jamais ouviu sobre ele. Estéril. A corte irrompeu. Alguns exigiram uma nova Luna, outros sussurraram sobre a sucessão. Alguns sugeriram que Clyde renunciasse, mas foi Lena quem deu o golpe final. Ela o deixou publicamente. Ela se apresentou diante do conselho e o acusou de desperdiçar a vida dela, de roubar o futuro dela, de falhar com ela como homem e como rei. Ela saiu do castelo com a cabeça erguida e as malas prontas. Clyde não a impediu. Ele selou seu coração naquele dia. Ele governou sem calor. O castelo ficou em silêncio ao redor dele. E ele jurou nunca mais se casar. Césalie não aprendeu tudo isso de uma vez. Ela aprendeu da maneira como os serviçais sempre aprendem as coisas. Através de sussurros na cozinha, através de conversas ouvidas, através da maneira como as pessoas olhavam para Clyde quando ele passava. Mas ela também aprendeu através dele, através da maneira como ele se movia, através da dor que nunca abandonava completamente seu rosto, através do silêncio que o seguia como uma sombra. 2 semanas depois de começar a trabalhar na ala privada, Césalie estava limpando o escritório quando encontrou as cartas. Elas estavam guardadas em uma gaveta na mesa de Clyde, antigas, gastas, escritas com a mão de uma mulher. Ela não deveria tê-las lido, limpa a garganta, mas ela o fez. A primeira carta era de Lena, escrita 3 anos depois de seu casamento. Clyde, os curandeiros dizem que ainda há esperança. Eu quero acreditar neles, limpa a garganta, mas cada mês que passa parece uma porta se fechando. Eu não sei quanto tempo mais eu posso esperar. Ellie. A segunda carta foi escrita 4 anos depois. Clyde, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso te ver sofrer. Eu não posso me ver definhar. Nós deveríamos construir um futuro. Em vez disso, estamos enterrando um. Eu sinto muito, Ellie. Não havia terceira carta. Césalie fechou a gaveta cuidadosamente. Suas mãos estavam tremendo. Ela não sabia por que se sentia zangada. Lena tinha todo o direito de ir embora. Ninguém deveria ser forçado a permanecer em um casamento que lhes causasse dor. Mas Césalie tinha visto a maneira como Clyde carregava aquela dor, como se fosse culpa dele, como se ele merecesse. E algo sobre aquilo fazia seu peito doer. Naquela noite, Clyde a chamou. Era tarde. O castelo estava escuro. Césalie estava prestes a retornar aos seus aposentos quando um servente bateu em sua porta. O rei quer você. O estômago de Césalie se revirou. Ela seguiu o servente escada acima e pelo longo corredor. Quando ela entrou nos aposentos de Clyde, ela o encontrou de pé perto da janela. Ele estava vestido simplesmente, sem coroa, sem vestes formais, apenas um homem olhando para a noite. Você me chamou, Sua Majestade. Clyde não se virou. Feche a porta. Césalie obedeceu. Seu coração batia forte. Venha aqui. Ela atravessou a sala lentamente. Ela parou a poucos metros atrás dele. A voz de Clyde era baixa. Você sabe o que eles dizem sobre mim? Césalie hesitou. Ouvi histórias. Diga-me. Ela engoliu. Eles dizem que você salvou sua aluna dos bandidos, que você foi envenenado, que você sobreviveu. O que mais? As mãos de Césalie cerraram-se ao seu lado. Eles dizem que o veneno levou seu futuro. Clyde virou-se para encará-la. Sua expressão era ilegível. Você acredita neles? Césalie encontrou seus olhos. Eu acredito que você ainda está aqui. Algo piscou em seu rosto. Surpresa. Talvez dor. Ainda aqui? Ele repetiu suavemente. Sim, eu suponho que sim. Ele virou-se de volta para a janela. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Clyde disse, eu me sinto diferente ultimamente. Césalie franziu a testa. Diferente como? Menos dor, mais força. Ele pausou. Os curandeiros não entendem isso, nem eu. A respiração de Césalie engasgou. Ela lembrou a maneira como a dor dele havia diminuído quando ela lhe trouxe água. A maneira como sua respiração havia se estabilizado quando ela ficou, mas ela não disse nada.
Clyde olhou para ela. Você pode ir. Cecily fez uma reverência e virou-se para a porta. Mas antes que ela saísse, ela ouviu sua voz novamente. Cecily, ela parou. Obrigado por ficar. Ela não sabia o que dizer, então ela simplesmente assentiu e saiu. Os curandeiros começaram a notar a mudança 3 semanas depois. Os sintomas de Clyde eram inconsistentes. Alguns dias ele estava forte. Outros dias a dor retornava. Eles não conseguiam explicar. Rufus Voss, o curandeiro-chefe, examinou Clyde pela 3ª vez naquele mês. Ele verificou seu pulso, sua respiração, seus reflexos. Sua Majestade, seu corpo está respondendo a algo. Mas eu não consigo identificar o quê. A mandíbula de Clyde se apertou. O veneno ainda está ativo? Rufus hesitou. Eu acredito que sim, mas está enfraquecendo. Como? Eu não sei. Clyde o dispensou. Naquela noite, ele chamou Cecily novamente. Quando ela entrou, ele estava sentado perto do fogo. Ele parecia exausto, mas havia algo mais em seu rosto. Algo que parecia quase esperança. Sente-se. Os olhos de Cecily se arregalaram. Sua Majestade, eu sento. Ela obedeceu. Ela sentou na cadeira em frente a ele, suas mãos dobradas em seu colo. Clyde a estudou em silêncio. A luz do fogo lançava sombras em seu rosto. Há quanto tempo você está aqui? Ele perguntou. 5 semanas, Sua Majestade. E antes disso, eu trabalhava na vila limpando casas. Família? A garganta de Cecily se apertou. Nenhuma? Clyde assentiu lentamente. Então temos isso em comum. Cecily olhou para suas mãos. Ela não sabia o que dizer. Eu fui casado uma vez, Clyde disse baixinho. Você sabia disso? Sim, ela me deixou. Cecily encontrou seus olhos. Eu sei. Você sabe por quê? Ela hesitou. Porque ela queria filhos. A expressão de Clyde endureceu. Por que eu não podia dar a ela filhos? Limpa a garganta. Porque o veneno roubou isso de mim? Porque eu falhei com ela. O peito de Cecily doía. Você salvou a vida dela e ela ainda foi embora. As palavras pairavam no ar entre eles. Cecily inclinou-se ligeiramente para a frente. Sua Majestade, posso falar livremente? Os olhos de Clyde se estreitaram. Vá em frente. Ela partiu porque estava com dor, não porque você falhou. As pessoas partem quando o peso se torna demais. Isso não o torna inútil. Clyde a encarou. Por um longo momento, ele não disse nada. Então ele se levantou. Você pode ir. Cecily se levantou e fez uma reverência. Mas ao se virar para sair, ela ouviu a voz dele novamente, mais suave desta vez. Você é a primeira pessoa a dizer isso. Cecily olhou para ele. Clyde ainda estava de pé perto do fogo. Seus ombros estavam tensos, suas mãos cerradas ao seu lado, mas seus olhos estavam claros. Boa noite, Cecily. Boa noite, Sua Majestade. Ela saiu. E pela primeira vez em 7 anos, Clyde acreditou que alguém poderia entender. As mãos de Cecily estavam sempre firmes. Ela aprendeu isso sobre si mesma na ala privada. Não importa o quão perto Clyde estivesse, não importa como sua presença preenchesse a sala, suas mãos não tremiam. Ela trazia água para ele nas manhãs. Ela trocava sua roupa de cama enquanto ele se encontrava com o conselho. Ela deixava refeições que ele raramente terminava e voltava horas depois para limpá-las. Ela não fazia perguntas. Ela não sentia pena dele. Ela simplesmente ficava. E lentamente, algo começou a mudar. A dor de Clyde diminuiu. Não de uma vez, não de maneiras que os curandeiros pudessem medir, mas em pequenos momentos, em respirações que vinham mais facilmente, em manhãs onde ele não acordava sentindo que seu corpo estava em guerra consigo mesmo. Ele notou isso mais quando Cecily estava perto. No início ele pensou que era coincidência, mas o padrão se repetiu. Nos dias em que ela limpava seus aposentos, quando ela lhe trazia água, quando sua presença permanecia mesmo depois que ela saía, a dor diminuía. Nos dias em que ela era designada para outro lugar, ela retornava. Rufus Voss não conseguia explicar.
Nem Clyde, mas ele parou de questionar. 6 semanas após sua designação, Cecily entrou nos aposentos para encontrar Clyde de pé perto da janela. Ele estava sem camisa. Suas costas estavam para ela. Ela congelou. Cicatrizes cobriam sua pele. Feridas antigas, marcas de batalha, e ao longo de seu lado esquerdo, uma linha irregular que parecia ter sido esculpida por algo vicioso. A lâmina envenenada. Clyde virou-se ligeiramente. Ele a viu olhando. Cecily baixou os olhos imediatamente. Sinto muito, eu deveria ter batido. Você bateu, eu deveria ter esperado. Cecily, ela parou. Clyde atravessou a sala lentamente. Ele parou a poucos metros dela. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver o cansaço esculpido em seu rosto. O peso que ele carregava. Eles te assustam? Ele perguntou baixinho. Cecily olhou para ele. Não. Te enojam? Não. A mandíbula de Clyde se apertou. Eles a enojavam. O peito de Cecily doía. Ela sabia que ele se referia a Lena. Então ela não olhou de perto o suficiente. Cecily disse suavemente. Clyde a encarou, sua expressão ilegível. O que você vê? Ele perguntou. A respiração de Cecily engasgou. Ela não deveria responder. Ela deveria fazer uma reverência e sair e lembrar seu lugar. Mas os olhos dele prenderam os dela. E ela falou mesmo assim. Eu vejo um homem que lutou por alguém que amava, que sacrificou seu corpo para salvá-la, que sobreviveu a algo que deveria tê-lo matado. Ela fez uma pausa. Eu vejo força. A garganta de Clyde se moveu. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Clyde recuou. Você pode ir. Cecily fez uma reverência e saiu, mas suas mãos estavam tremendo agora. Naquela noite, Mabel encontrou Cecily no salão dos serviçais. Você foi convocada novamente. O estômago de Cesalia se revirou. Por quê? A expressão de Mabel era ilegível. O rei não se explica. Cecily subiu as escadas lentamente. Quando ela alcançou a ala privada, ela encontrou Clyde sentado perto do fogo. Ele parecia diferente naquela noite, menos guardado, mais presente. Sente-se. Cecily obedeceu. Ela sentou na cadeira em frente a ele. Clyde não olhou para ela. Ele olhou para as chamas. Eu tenho pensado sobre o que você disse. Ele começou baixinho. Cecily esperou. Você disse que eu sobrevivi, que eu ainda estou aqui. Ele pausou. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. A garganta de Cecily apertou. Clyde finalmente olhou para ela. Seus olhos eram cinzentos como tempestade, exaustos, honestos. Eu não vivi em 7 anos, Cecily. Eu governei. Eu suportei, mas eu não vivi. Cecily inclinou-se ligeiramente para a frente. Por quê? Porque viver exige esperança. E eu enterrei a minha no dia em que ela partiu. As palavras atingiram Cecily como um golpe. Ela entendeu aquele sentimento. Ela havia enterrado sua própria esperança anos atrás, quando sua família morreu. Quando ela aprendeu que ser invisível era mais seguro do que ser vista. Talvez a esperança não seja algo que você enterre, ela disse suavemente. Talvez seja algo que você cultiva novamente. A mandíbula de Clyde se apertou. Como? Lentamente ele a encarou, e pela primeira vez algo em sua expressão mudou. Não desejo, ainda não. Curiosidade. Os curandeiros examinaram Clyde novamente 2 semanas depois. Rufus Voss estava na Câmara do Conselho, seu rosto tenso com confusão. Sua Majestade, seus sintomas estão melhorando significativamente. As mãos de Clyde cerraram-se nos braços de sua cadeira. O veneno ainda presente, mas enfraquecendo. Rufus hesitou. Eu nunca vi nada parecido. Harlan Finch, o conselheiro-chefe de Clyde, inclinou-se para a frente. É possível que o veneno esteja simplesmente seguindo seu curso? Não. Veneno assim não desaparece por si só. Algo o está neutralizando. Os olhos de Clyde se estreitaram. O quê? Eu não sei. Silêncio preencheu a câmara. Então, IMTT Bonner, capitão da guarda, falou.
Sua Majestade, há algo diferente em sua rotina? Algo novo? Clyde pensou por um momento. Então sua respiração engasgou. Cecily. Harlan franziu a testa. A serva. Clyde se levantou. Há quanto tempo ela está designada para a ala privada? 2 meses, MTT disse. 2 meses. A mesma quantidade de tempo que sua dor estava diminuindo. Clyde virou-se para Rufus. É possível que ela tenha sangue de curandeiro? Rufus hesitou. Existem linhagens antigas, magia ancestral, não feitiços ou rituais. Algo instintivo, mas é raro. Teste-a. Sua Majestade, teste-a. Cecily foi convocada para a ala dos curandeiros na manhã seguinte. Ela ficou na sala fria de pedra enquanto Rufus a examinava. Ele verificou seu pulso, sua respiração. Ele lhe fez perguntas sobre sua família, sua história. Você sabe se seus ancestrais praticavam cura? Ele perguntou. Cecily balançou a cabeça. Eu não sei nada sobre meus ancestrais. Rufus franziu a testa. Ele pressionou sua mão contra o pulso dela e fechou os olhos. Depois de um longo momento, ele os abriu novamente. Você carrega sangue de curandeiro, ele disse baixinho. A respiração de Cecily engasgou. O quê? É antigo, instintivo. Você pode nem mesmo perceber quando o está usando. A mente de Cecily disparou. Eu nunca curei ninguém. Não conscientemente, mas sua presença, seu toque, eles carregam cura. Cecily sentiu o chão ceder sob ela. O rei sabe, ela sussurrou. Rufus assentiu. Ele foi quem me pediu para testá-la. Clyde a estava esperando em seus aposentos quando ela retornou. Ele estava de pé perto da janela, suas mãos cruzadas atrás das costas. Ele não se virou quando ela entrou. Rufus me contou, ele disse baixinho. A garganta de César lhe apertou. Eu não sabia. Eu acredito em você. Silêncio se estendeu entre eles. Então Clyde se virou para encará-la. Sua expressão era ilegível. Você tem me curado, ele disse sem saber, sem tentar. César lhe assentiu lentamente. Clyde atravessou a sala. Ele parou a poucos metros dela. Você entende o que isso significa? Ele perguntou. A respiração de César engasgou. O veneno está enfraquecendo. Sim, você pode se recuperar. Sim. O coração de César lhe batia forte. Sua Majestade, isso é. Isso significa que eu não estou quebrado. As palavras saíram cruas. Quebrado mesmo. Cecily o encarou. Ela viu a esperança em seus olhos, o medo por baixo dela. Você nunca esteve quebrado, ela disse suavemente. A mandíbula de Clyde se apertou. Então por que ela foi embora? Cecily se aproximou, perto o suficiente para ver o cansaço esculpido em seu rosto. O peso que ele carregava. Porque ela estava com dor. Porque ela não sabia como ficar. Essa foi a escolha dela. Não sua culpa. A respiração de Clyde engasgou e antes que qualquer um deles pudesse impedi-lo. Ele a alcançou. Sua mão acariciou a bochecha dela. Gentil, hesitante, Cecily congelou. Os olhos de Clyde buscaram os dela. Eu não sei como ter esperança novamente. A mão de Cecily se ergueu lentamente. Ela cobriu a mão dele com a sua. Então me deixe ter esperança por nós dois. Os olhos de Clyde se fecharam. Sua testa encostou na dela. E pela primeira vez em 7 anos, ele sentiu algo além da dor. Ele se sentiu vivo. 3 meses depois que Cecily chegou ao castelo, o conselho irrompeu. Uma disputa de fronteira com um grupo vizinho ameaçava escalar para a guerra. O conselho exigiu ação. Alguns queriam diplomacia. Outros queriam sangue. Clyde os ouviu argumentar por 4 horas. Quando ele finalmente os dispensou, seu corpo parecia pedra. Sua mandíbula doía de apertar. Seu lado queimava onde o veneno ainda permanecia. Ele ficou sozinho na câmara do conselho, olhando para o mapa espalhado sobre a mesa. Guerra novamente. Ele estava tão cansado de guerra. Uma batida soou na porta. Entre. Cecily entrou.
Ela carregava uma bandeja com água e pão. Ela moveu-se silenciosamente pela sala e a colocou na mesa ao lado dele. Mabel pensou, você pode precisar disso. Clyde não olhou para ela. Mabel estava certa. Cecily virou-se para sair. Fique, ela parou. Sua respiração engasgou. Clyde finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam exaustos, honestos. Por favor. Cecily colocou a bandeja e sentou na cadeira em frente a ele. Ela dobrou as mãos no colo e esperou. Clyde sentou-se lentamente. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos e respirou. Eu estou cansado, Cecily. Seu peito doía. Eu sei. Eu estou cansado de governar sozinho, de carregar este peso, de fingir que sou forte o suficiente. Cecily inclinou-se para a frente. Você é forte o suficiente. Clyde baixou as mãos. Seus olhos encontraram os dela. Eu sou? Sim, ele a encarou. E algo em sua expressão se quebrou. Eu não me sinto forte quando você está perto. Ele disse baixinho. Eu me sinto humano. A respiração de Cecily engasgou. Clyde se levantou lentamente. Ele atravessou a sala até parar em frente a ela. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração bater forte. Diga-me para parar, ele disse suavemente. A garganta de Cecily apertou. Parar o quê? Esperar. Seus olhos ardiam. Eu não vou. A mão de Clyde se ergueu lentamente. Ele acariciou a bochecha dela. Seu polegar roçou sua pele. Eu não sei como fazer isso, ele sussurrou. A mão de Cecily cobriu a dele. Nem eu. Então vamos aprender juntos. Ele se inclinou e a beijou. Não foi rude, não foi desesperado. Foi cuidadoso, gentil. Uma pergunta mais do que uma afirmação. As mãos de Cecily se ergueram para o peito dele. Ela sentiu seu batimento cardíaco sob suas palmas. Forte, firme, vivo. Quando Clyde se afastou, sua testa repousou contra a dela. Sua respiração veio irregular. Eu não fazia isso há 7 anos, ele admitiu. Os olhos de Cecily se fecharam. Eu nunca fiz isso. Clyde se afastou ligeiramente. Seus olhos buscaram os dela. Nunca. Ela balançou a cabeça. Algo mudou em sua expressão. Não pena, não hesitação, reverência. Então serei cuidadoso. Ele prometeu. Eles não se apressaram. Clyde a levou para seus aposentos. Ele trancou a porta atrás deles. Ele aumentou o fogo até que a sala brilhasse com calor. Então ele se virou para ela. Você tem certeza? Ele perguntou. As mãos de Cecily estavam tremendo, mas sua voz estava firme. Sim. Clyde atravessou a sala lentamente. Ele parou na frente dela e acariciou seu rosto com ambas as mãos. Se você quiser que eu pare, você me diz. Você entende? Cecily assentiu. Ele a beijou novamente, mais lento desta vez, mais profundo. Suas mãos moveram-se para a cintura dela. Ele a ergueu facilmente e a carregou para a cama. Ele a deitou gentilmente e ajoelhou-se ao lado dela. Você é linda, ele sussurrou. A respiração de Cecily engasgou. Ninguém nunca tinha dito isso a ela antes. As mãos de Clyde moveram-se cuidadosamente. Ele desamarrou o vestido dela lentamente, dando a ela tempo para impedi-lo. Quando ela não o fez, ele deslizou o tecido dos ombros dela. O coração de Cecily batia forte. Ela se sentiu exposta, vulnerável. Mas os olhos de Clyde não estavam famintos. Eles eram reverentes. Perfeito, ele murmurou. Ele beijou o ombro dela, sua clavícula, a base de sua garganta. As mãos de Cecily se ergueram para a camisa dele. Ela se atrapalhou com os cadarços. Clyde parou suas mãos gentilmente e terminou de desamarrá-la ele mesmo. Quando ele tirou a camisa pela cabeça, Cecily viu as cicatrizes novamente, a linha irregular ao longo de seu lado. Ela estendeu a mão lentamente e traçou-a com os dedos. A respiração de Clyde engasgou. Dói? Ela sussurrou. Não quando você toca. Cecily inclinou-se para a frente e pressionou os lábios contra a cicatriz. As mãos de Clyde cerraram-se em seu cabelo. Sua respiração veio mais rápida. Cecily. Ela olhou para ele. Os olhos de Clyde estavam escuros, intensos.
Se fizermos isso, eu não vou te deixar ir. A garganta de Cecily apertou. Eu não quero que você vá. Isso era tudo o que ele precisava. Eles se uniram lentamente, cuidadosamente. As mãos de Clyde a guiaram. Sua voz murmurava garantias. Seu corpo se movia com uma gentileza que fazia seu peito doer. Doeu no início. Cecily mordeu o lábio e respirou. Clyde parou imediatamente. Você quer que eu pare? Não, Cecily. Por favor, não pare. Ele beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. E então ele se moveu novamente, lentamente, gentilmente. A dor diminuiu. Algo mais a substituiu. Calor, conexão, pertencimento. As mãos de Cecily apertaram seus ombros. Sua respiração veio mais rápida. A testa de Clyde pressionou-se contra a dela. Sua respiração misturou-se com a dela. Você é minha, ele sussurrou. Os olhos de Cecily se fecharam. Sim, diga. Eu sou sua. O controle de Clyde se estilhaçou. Ele se moveu mais rápido, mais forte. Suas mãos agarraram os quadris dela. Sua respiração veio ofegante. Cecily gritou, não de dor, em algo mais profundo. Quando eles finalmente se quebraram juntos, Clyde desabou ao lado dela. Ele a puxou contra seu peito e a segurou como se ela fosse a única coisa o mantendo vivo. Não me deixe, ele sussurrou. A mão de Cecily pressionou contra o coração dele. Eu não vou. Ele beijou o topo da cabeça dela. E pela primeira vez em 7 anos, Clyde acreditou em algo além da sobrevivência. Ele acreditou na esperança. Eles deitaram juntos em silêncio. A mão de Clyde traçou padrões ao longo da espinha de Cecily. A cabeça dela descansava contra o peito dele. O que acontece agora? Ela perguntou suavemente. A mão de Clyde parou. O que você quer dizer? Eu sou uma serva. Você é um rei. Isso não pode. Pode. Cecily levantou a cabeça. A corte nunca aceitará isso. A mandíbula de Clyde se apertou. Eu não me importo com o que a corte aceita. Clyde, não discuta comigo sobre isso. Cecily o encarou. Foi a primeira vez que ele usou sua autoridade com ela, mas não havia crueldade nisso, apenas certeza. Eu passei 7 anos deixando outros ditarem meu valor. Ele disse baixinho. Eu não vou deixá-los ditar o seu. Os olhos de Cecily ardiam. E se eles te forçarem a escolher? A mão de Clyde acariciou a bochecha dela. Então eu escolho você. A respiração de Cecily engasgou. Clyde se inclinou e a beijou suavemente. Durma, ele murmurou. Nós enfrentaremos o amanhã juntos. Cecily fechou os olhos. Ela não sabia o que o amanhã traria. Mas pela primeira vez em sua vida, ela não estava sozinha. 6 semanas depois, Cecily percebeu que algo estava errado. Ela acordou enjoada. Seu corpo parecia estranho, fora do normal. No início, ela pensou que era exaustão. Ela estava passando mais noites nos aposentos de Clyde, menos tempo dormindo, mas o enjoo não diminuiu. Piorou. Uma manhã, ela não conseguiu manter o café da manhã. Ela vomitou 2 vezes antes do meio-dia. Mabel a encontrou no lavatório, pálida e tremendo. Menina, quando foi sua última menstruação? Cecily congelou. Sua última menstruação. Ela tentou se lembrar. Semanas atrás, talvez mais. Os olhos de Mabel se arregalaram. Ah, criança. As mãos de Cecily tremeram. Não, não pode ser. Você esteve com alguém? Cecily não respondeu. Ela não precisava. Mabel agarrou o braço dela. Quem? Cecily se afastou. Sua respiração veio rápida, em pânico. Eu preciso ver um curandeiro. Cecily agora. Rufus Voss a examinou em silêncio. Quando ele terminou, seu rosto estava sombrio. Você está grávida. O mundo de Cecily inclinou-se. Grávida. Ela pressionou uma mão contra o estômago. Sua respiração veio em arfadas curtas. De quanto tempo? Ela sussurrou. 6 semanas, talvez 7. Limpa a garganta. 6 semanas. A noite na Câmara do Conselho. A noite em que tudo mudou. Os olhos de Cecily ardiam. Rufus inclinou-se para a frente. Quem é o pai? Cecily balançou a cabeça. Não importa, Cecily.
Se você precisa de proteção, eu preciso ir embora. Rufus franziu a testa. O quê? Cecily se levantou. Suas pernas tremiam sob ela. Eu preciso sair do castelo esta noite. Cecily, por favor, não conte a ninguém. Rufus a encarou. Então a compreensão amanheceu em seus olhos. É o rei. Cecily não respondeu. Ela se virou e correu. Cecily arrumou sua bolsa com as mãos trêmulas. Um vestido, um manto, a pequena quantidade de prata que havia economizado. Não era o suficiente, mas teria que ser. Ela, limpa a garganta, moveu-se rapidamente pelos aposentos dos serviçais. A maioria dos funcionários estava no jantar. Ninguém a viu escapar pela porta lateral. O ar noturno estava frio em seu rosto. Cecily apertou o manto e caminhou em direção aos portões. Ela não olhou para trás. Ela não podia. Não podia, porque se olhasse para trás, veria os aposentos de Clyde. Veria a janela onde ele ficava todas as noites. Ela se lembraria da maneira como ele a segurava, da maneira como ele sussurrava o nome dela. E ela não seria capaz de ir embora. Mas ela tinha que ir embora porque o rei Alfa havia sido declarado estéril. Porque a corte chamaria seu filho de mentira. Porque eles a executariam por traição. E Clyde não seria capaz de impedi-los. Cecily chegou à vila ao amanhecer. Limpa a garganta. Ela encontrou uma pequena estalagem e pagou por um quarto. A estalajadeira, uma mulher chamada Pearl Dulan, não fez perguntas. Cecily trancou a porta atrás de si e desabou na cama, as mãos pressionadas contra o estômago. Uma criança, o filho de Clyde. Ela deveria ter ficado alegre, mas tudo o que ela sentia era terror, porque ela sabia o que a corte faria. Ela tinha ouvido as histórias. Mulheres que falsamente reivindicavam herdeiros reais eram executadas publicamente. Seus corpos queimados, seus nomes apagados, e ninguém acreditaria nela. Por que acreditariam? O rei era estéril. Os curandeiros o haviam declarado. 7 anos de casamento sem um filho haviam provado isso. A gravidez de Cecily seria vista como prova de sua traição, não da cura de Clyde. Ela fechou os olhos e tentou respirar. Ela tinha que correr mais longe, mais rápido. Ela tinha que desaparecer. De volta ao castelo, Clyde estava nos aposentos vazios. Ele olhou para a cama. Os lençóis ainda estavam amarrotados da noite anterior. O cheiro de Cecily pairava no ar, mas ela tinha ido embora. Mabel o encontrou 1 hora atrás. Ela havia batido hesitantemente e entregue a notícia com os olhos baixos. Sua Majestade, Cecily Turlough, está desaparecida. O mundo de Clyde parou. O que você quer dizer com desaparecida? Ela saiu do castelo na noite passada. Ninguém a viu ir. As mãos de Clyde cerraram-se. Ela disse alguma coisa? Mabel hesitou. Ela viu o curandeiro ontem. A respiração de Clyde engasgou. Por quê? Mabel não respondeu. Ela não precisava. Clyde se virou e correu. Rufus Voss estava em sua sala de trabalho moendo ervas. Ele levantou os olhos quando Clyde irrompeu pela porta. Sua Majestade, onde ela está? O rosto de Rufus estava sombrio. Eu não sei. Não minta para mim. Eu não estou mentindo. Ela partiu antes que eu pudesse detê-la. Clyde atravessou a sala em 2 passadas. Ele agarrou Rufus pelo colarinho e o esbarrou contra a parede. Por que ela partiu? Rufus encontrou seus olhos. Porque ela está grávida. As mãos de Clyde relaxaram. Ele recuou. Grávida. A palavra ecoou em sua mente. Impossível. Mas o rosto de Rufus era honesto. Certo. Como? Clyde sussurrou. O veneno tem enfraquecido por meses. Seu corpo tem se curado. Não é impossível mais. As pernas de Clyde cederam. Ele afundou em uma cadeira e pressionou as mãos contra o rosto. Uma criança. Seu filho. Cecily estava carregando seu filho. E ela tinha fugido. Por quê? Ele perguntou roucamente. A voz de Rufus era gentil. Porque ela está aterrorizada. Clyde olhou para cima. De mim? Da corte? Sua Majestade? Você foi declarado estéril.
Se ela alegar que a criança é sua, eles a chamarão de mentirosa. Eles a executarão. O peito de Clyde apertou. Eu nunca deixaria isso acontecer. Ela não sabe disso. Clyde se levantou, as mãos cerradas em punhos. Aonde ela iria? Rufus balançou a cabeça. Eu não sei. Ela não me disse. Clyde virou-se para a porta. Sua Majestade, o que você fará? A voz de Clyde era fria, absoluta. Eu a encontrarei. Clyde chamou seu conselho imediatamente. Harlan Finch e Emmett Bonner e Rufus Voss estavam diante dele na sala de guerra. Cecily Turlough fugiu do castelo, disse Clyde sem preâmbulo. Eu preciso que ela seja encontrada. Harlan franziu a testa. A serva? Sim, por quê? A mandíbula de Clyde se apertou. Porque ela está carregando meu filho. Silêncio preencheu a sala. EMTT falou primeiro. Sua Majestade, isso é impossível. Você foi declarado. Eu sei o que fui declarado. Harlan deu um passo à frente. Clyde, pense cuidadosamente. Se você reivindicar esta criança, a corte entrará em erupção. Eles questionarão seu julgamento, sua autoridade. Eu não me importo. Você deveria. Clyde se virou para ele. Seus olhos eram cinzentos como tempestade, furiosos. Eu passei 7 anos acreditando que estava quebrado, que, limpa a garganta, eu não tinha futuro, que eu não valia nada. Sua voz baixou para algo perigoso. E então ela veio. Ela me curou, ela me deu esperança, e agora ela está carregando meu filho. Ele se inclinou para a frente, as mãos pressionadas contra a mesa. Eu a encontrarei, eu a reivindicarei, e eu reivindicarei meus filhos. Qualquer um que me desafiar se arrependerá. Harlan o encarou. Limpa-lhe a garganta. Então ele assentiu lentamente. Muito bem, Sua Majestade. Por onde começamos? Clyde caçou Cecily por 3 semanas. Ele enviou soldados para todas as vilas, todas as cidades fronteiriças, todas as estalagens e casas seguras. Ele ofereceu ouro por informações, proteção para quem a ajudasse. Nada. Cecily havia desaparecido. Clyde ficou desesperado. Ele parou de dormir, ele parou de comer, ele passava cada hora acordado procurando. Harlan o encontrou na sala de guerra tarde da noite olhando mapas. Clyde, você precisa descansar. Eu não posso. Você vai desabar. Eu não me importo. Harlan suspirou. Ele sentou-se em frente a ele. Diga-me por que ela importa tanto. As mãos de Clyde cerraram-se. Porque ela é minha. Isso não é uma razão. Clyde olhou para cima. Seus olhos estavam vazios, exaustos. Porque ela é a única pessoa que já olhou para mim e viu algo que valia a pena salvar. A expressão de Harlan suavizou. A voz de Clyde se quebrou. Eu não posso perdê-la. Então nós a encontraremos. Eles a encontraram em uma vila. 3 dias do castelo, a esposa de um fazendeiro chamada Leona tinha visto uma jovem que correspondia à descrição de Cecily. Ela estava hospedada em uma pequena cabana na beira da floresta. Clyde cavalgou pela noite. Ele chegou à cabana ao amanhecer. Ele desmontou e caminhou até a porta. Ele não bateu. Ele empurrou a porta para abrir. Cecily estava sentada perto do fogo, suas mãos pressionadas contra o estômago. Ela olhou para cima quando ele entrou. Seu rosto empalideceu. Clyde. Ele atravessou a sala lentamente. Ele parou a poucos metros dela. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Clyde caiu de joelhos. A respiração de Cecily engasgou. As mãos de Clyde pressionaram contra o chão. Sua cabeça curvou-se. Por favor, ele sussurrou. Por favor, não fuja novamente. Os olhos de Cecily ardiam. Você não deveria estar aqui. Por quê? Porque eles vão me matar por isso. Clyde olhou para cima. Seus olhos eram ferozes, absolutos. Ninguém tocará em você. Cecily balançou a cabeça. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Você não entende. Eles me chamarão de mentirosa. Eles dirão que a criança não é sua. Então eu provarei que eles estão errados. Como?
Clyde se levantou lentamente. Ele atravessou a sala e ajoelhou-se na frente dela. Ele pegou as mãos dela nas suas. Porque eu a reivindicarei publicamente perante a corte, perante o reino. Sua voz era firme, certa. Você é minha, Cecily, e também é nosso filho. A respiração de Cecily veio em soluços. Eles não acreditarão em você, então eles aprenderão. Ele a puxou para seus braços. Ele a segurou como se ela fosse a única coisa o mantendo vivo. Eu não vou te perder, ele sussurrou. Eu não vou perder nosso filho. Eu lutarei contra o reino inteiro se eu tiver que lutar. As mãos de Cecily apertaram sua camisa. Ela enterrou o rosto contra o peito dele e, pela primeira vez desde que ela fugiu, ela se permitiu ter esperança. Clyde não levou Cecily de volta ao castelo imediatamente. Eles ficaram na cabana por 2 dias, tempo suficiente para ela descansar. Tempo suficiente para ele convencê-la de que ela não enfrentaria a corte sozinha. Na terceira manhã, eles cavalgaram de volta juntos. Cecily sentou na frente de Clyde em seu cavalo, enrolada em seu manto. Seu braço permaneceu trancado em sua cintura, protetor, possessivo. Quando eles chegaram aos portões do castelo, os guardas olharam. A notícia se espalhou rapidamente. O rei Alpha havia retornado, e ele não estava sozinho. Clyde levou Cecily diretamente para seus aposentos. Ele não a escondeu. Ele não a escondeu por portas laterais. Ele caminhou pelos salões principais com ela ao seu lado. Servos sussurravam, guardas olhavam. Nobres se viravam e os observavam passar. Clyde os ignorou a todos. Quando chegaram aos seus aposentos, ele trancou a porta atrás deles e se virou para encará-la. Você está segura aqui. As mãos de Cecily estavam tremendo. Por quanto tempo? Para sempre. Clyde. A corte responderá a mim. Ele a atravessou a sala e acariciou o rosto dela com as mãos. Ouça-me. Eu sei que você tem medo, mas eu não deixarei ninguém te machucar. Você entende? Os olhos de Cecily ardiam. E se eles te forçarem a escolher entre mim e a coroa? A limpa a garganta mandíbula de Clyde se apertou. Então eu escolho você. Você não pode. Eu posso e eu vou. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Você é minha, Cecily. Nada vai mudar isso. Rufus Voss chegou 1 hora depois. Ele examinou Cecily cuidadosamente. Ele verificou seu pulso, sua respiração. Ele pressionou sua mão contra o estômago dela e fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, seu rosto estava sombrio. Gêmeos? A respiração de Cecily engasgou. O quê? Você está carregando gêmeos? A mão de Clyde apertou o ombro de Cecily. Rufus olhou para ele. Sua Majestade, isso muda tudo. Gêmeos são raros, poderosos. A corte não será capaz de negá-los. A voz de Clyde era fria. Eles não negarão nada porque eu não lhes darei a chance. Rufus assentiu lentamente. O que você fará? Eu chamarei o conselho amanhã e eu a reivindicarei publicamente. A Câmara do Conselho irrompeu no momento em que Clyde fez seu anúncio. Você não pode estar falando sério, Harlan disse. Eu estou completamente sério. Clyde, ela é uma serva. Ela é minha companheira. Silêncio caiu, e MTT inclinou-se para a frente. Sua Majestade, a corte nunca aceitará isso. Você foi declarado estéril. Se você reivindicar essas crianças, eles o acusarão de mentir. Ou pior, eles a acusarão de adultério. Os olhos de Clyde eram gelo. Então eles estarão errados. Como você sabe? Porque Rufus provará isso. Todos os olhos se voltaram para o curandeiro. Rufus se levantou lentamente. Ele encarou o conselho com as mãos cruzadas atrás das costas. O veneno que quase matou Sua Majestade 7 anos atrás tem enfraquecido por meses. Cecily Turlough carrega sangue de curandeiros ancestrais. Sua presença, seu toque. Eles têm neutralizado o veneno sem o conhecimento dela. Harlan franziu a testa. Você está dizendo que ela o curou? Sim, e você pode provar isso? Rufus assentiu.
Eu tenho monitorado a condição de Sua Majestade por meses. A melhora coincide exatamente com a chegada de César. A esterilidade nunca foi permanente. Foi dano de veneno, e esse dano tem se revertido. Os olhos de MTT se arregalaram. Então os filhos são dele. Silêncio se estendeu pela câmara. Então Harlan falou. A corte ainda lutará contra isso. A voz de Clyde era absoluta. Deixe-os. O anúncio foi feito 3 dias depois. A corte inteira reuniu-se na sala do trono. Nobres de todos os cantos do reino estavam ombro a ombro. Sussurros enchiam o ar como fumaça. Clyde estava na frente da sala, sua coroa em sua cabeça. Suas mãos repousavam nos braços do trono. Ao lado dele, César estava em um vestido simples. Suas mãos estavam dobradas na frente dela. Seu rosto estava pálido. Aterrorizada, Clyde estendeu a mão e pegou a dela. Os sussurros pararam. A voz de Clyde ecoou pela câmara. 7 anos atrás, fui declarado estéril. A corte lamentou a perda de um herdeiro. Minha aluna me deixou e eu acreditei que não tinha futuro. Ele pausou. Eu estava errado. Ele se virou para Cecily. Sua mão apertou a dela. Esta mulher me curou, não com feitiços ou rituais, com presença, com cuidado, com algo mais profundo que a medicina. Sua voz baixou para algo feroz. Ela carrega meus filhos, gêmeos, e eu os reivindicarei antes que nasçam. A câmara irrompeu. Vozes se ergueram em protesto. Nobres gritaram acusações. Alguns exigiram prova. Outros pediram a prisão de Cecily. Clyde se levantou. Sua voz cortou o caos como uma lâmina. Qualquer um que desafiar minha reivindicação responderá a mim pessoalmente. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Clyde varreram a multidão. Frios, absolutos. Eu sou seu rei. Eu os governei por 15 anos. Eu sangrei por este reino. Eu sacrifiquei tudo. Ele deu um passo à frente e agora estou reclamando o que é meu. Ele se virou para Cecily. Ele a puxou para a frente até que ela estivesse ao lado dele. Esta mulher está sob minha proteção. Estas crianças são meus herdeiros. Qualquer um que as prejudicar, qualquer um que as ameaçar, será considerado um inimigo da coroa. Ninguém falou. A mão de Clyde pressionou contra o estômago de Cecily. Protetora, possessiva. Estas são minhas crianças, e eu morrerei antes que eu deixe alguém as tirar de mim. A corte aceitou a reivindicação não porque eles acreditaram, mas porque eles temiam a ira de Clyde mais do que duvidavam de sua palavra. Mas nem todos aceitaram isso silenciosamente. 3 nobres retiraram seu apoio. 2 membros do conselho renunciaram, e um homem, um lorde chamado Rufus McGraw, desafiou Clyde abertamente. Você nos pede para acreditar que uma serva o curou, que ela carrega seus filhos, que os curandeiros estavam errados, ele zombou. Você nos pede para acreditar em milagres. A voz de Clyde era gelo. Eu peço que vocês acreditem em seu rei. E se não pudermos, Clyde deu um passo à frente. Sua mão repousou no punho de sua espada. Então vocês podem ir embora. Rufus McGrath o encarou. Então ele se virou e saiu. Clyde o observou ir. Ele não se importava porque Cecily estava segura. As crianças foram reivindicadas e nada mais importava. Naquela noite, Clyde encontrou Cecily de pé perto da janela em seus aposentos, suas mãos pressionadas contra o estômago. Seu rosto estava pálido. Eles me odeiam, ela sussurrou. Clyde atravessou a sala. Ele a envolveu com os braços por trás. Suas mãos cobriram as dela em seu estômago. Eles não importam. Eles são sua corte. Você é meu futuro. Os olhos de Cecily se fecharam. Lágrimas escorregaram por suas bochechas. Clyde a virou. Ele acariciou seu rosto com as mãos. Ouça-me. Eu não me importo com o que eles pensam. Eu não me importo com o que eles dizem. Você é minha. Essas crianças são minhas. E eu te protegerei com tudo o que eu tenho. As mãos de Cecily apertaram seus pulsos.
E se algo der errado, então nós enfrentaremos isso juntos. Ele se inclinou e a beijou. Suave, gentil. Eu te amo, Cecily. Foi a primeira vez que ele disse isso. A respiração de Cecily engasgou. Clyde, eu te amo e eu passarei o resto da minha vida provando isso. As lágrimas de Cecily escorreram. Eu te amo também. Clyde a puxou para seu peito. Ele a segurou como se ela fosse a única coisa o mantendo vivo. E naquele momento, ele soube que ele queimaria o reino inteiro antes que ele deixasse alguém a machucar. A gravidez não foi fácil. O corpo de Cecily lutou sob o peso dos gêmeos. Ela estava doente constantemente. Sua energia diminuía rapidamente. Alguns dias ela mal conseguia ficar de pé. Rufus a monitorou de perto. Ele prescreveu repouso, ervas, banhos curativos, mas nada aliviava a tensão. Clyde ficou ao lado dela. Ele cancelou reuniões do conselho. Ele ignorou disputas políticas. Ele se recusou a deixar o castelo. Harlan o confrontou uma tarde na sala de guerra. Clyde, você não pode abandonar seus deveres. Eu não os estou abandonando. Você não compareceu ao conselho em 3 semanas porque minha companheira precisa de mim. A mandíbula de Harlan se apertou. O reino precisa de você. Clyde se virou para ele. Seus olhos eram ferozes, absolutos. O reino me teve por 15 anos. Pode esperar mais 3 meses. Harlan o encarou. Então ele suspirou. Você é um tolo. Os lábios de Clyde se contraíram, quase um sorriso. Talvez ela o tenha mudado. Sim, isso é uma coisa boa? Clyde pensou por um momento. Então ele assentiu. Sim, é. O parto começou 2 semanas antes. Cecily acordou no meio da noite, ofegando. A dor rasgou seu corpo, aguda, implacável. Clyde estava lá acordado instantaneamente. Ele acendeu as lamparinas e mandou chamar Rufus. O curandeiro chegou em minutos. Ele examinou Cecily rapidamente. Seu rosto estava sombrio. Os gêmeos estão vindo. As mãos de Clyde cerraram-se. É muito cedo. Eu sei, mas não podemos parar, Cecily gritou. Suas mãos apertaram os lençóis. Seu corpo arqueou. Clyde ajoelhou-se ao lado da cama. Ele pegou a mão dela na sua. Eu estou aqui. Os olhos de Cecily estavam selvagens, aterrorizados. Eu não consigo fazer isso. Sim, você consegue, Clyde. Olhe para mim. Ela olhou. Os olhos de Clyde estavam firmes, certos. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você me curou quando ninguém mais podia. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Você consegue fazer isso. A respiração de Cecily veio em soluços. E se eu os perder? Você não vai. Você não pode saber disso. A mão de Clyde apertou a dela. Então lutaremos juntos. O trabalho durou 14 horas. Cecily gritou. Ela sangrou. Ela implorou para que parasse. Clyde ficou ao lado dela. Ele segurou a mão dela. Ele sussurrou promessas. Ele se recusou a ir embora. Rufus trabalhou incansavelmente. Ele lhe deu ervas para a dor. Ele tentou retardar o sangramento. Ele orou à lua, mas os gêmeos eram teimosos, assim como o pai. Quando a primeira criança finalmente veio, Cecily desabou. Sua respiração estava superficial. Seu rosto estava branco. Rufus entregou o bebê a Mabel. Limpe-a. Clyde olhou para o pequeno e agitado bebê. Uma menina, sua filha. Cecily, ele sussurrou. Olhe. Mas os olhos de Cecily estavam fechados. Seu corpo estava mole. O rosto de Rufus ficou sombrio. A segunda criança está presa. A respiração de Clyde engasgou. O quê? Eu preciso virá-lo agora. As mãos de Clyde cerraram-se. Ela sobreviverá? Rufus não respondeu. Ele trabalhou rapidamente. Suas mãos se moveram com precisão. O corpo de Cecily convulsionou. Ela gritou fracamente. Clyde pressionou sua testa contra a dela. Fique comigo. Por favor, fique comigo. Minutos pareceram horas. Então, finalmente, a segunda criança veio. Um menino. Rufus o entregou a outro servo. Então ele se virou para Cecily. Sua respiração estava quase sumida. Não, Clyde sussurrou. Não, não, não. Rufus pressionou suas mãos contra o peito dela.
Ele fechou os olhos e murmurou palavras que Clyde não entendeu. Magia de cura, antiga, desesperada. Por um momento, nada aconteceu. Então Cecily engasgou. Seus olhos se abriram. A respiração de Clyde se estilhaçou. Cecily. Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos encontraram os dele. Os bebês. A voz de Clyde quebrou. Eles estão aqui. Eles são perfeitos. Os olhos de Cecily se encheram de lágrimas. Deixe-me vê-los. Mabel trouxe os gêmeos para a frente. Ela os colocou cuidadosamente nos braços de Cecily. Cecily olhou para eles. Uma menina, um menino, ambos pequenos, ambos perfeitos. Eles são lindos. Ela sussurrou. A mão de Clyde cobriu a dela. Como a mãe deles. Cecily olhou para ele. Seus olhos estavam exaustos, alegres. Nós conseguimos. Clyde se inclinou e beijou a testa dela. Você conseguiu. A corte reuniu-se na manhã seguinte. Clyde estava na sala do trono segurando sua filha. Cecily sentou-se ao lado dele segurando seu filho. Os nobres olhavam em silêncio, atordoados. A voz de Clyde ecoou pela câmara. Eu apresento a vocês o futuro deste reino. Meus filhos, meus herdeiros. Ninguém falou. Os olhos de Clyde varreram a multidão. Frios, absolutos. 7 anos atrás, fui declarado estéril. A corte lamentou. Minha aluna partiu. E eu acreditei que não tinha futuro. Ele pausou. Mas eu estava errado. Ele se virou para Cecily. Sua mão repousou em seu ombro. Esta mulher me curou. Ela me deu esperança. Ela me deu um futuro. Sua voz baixou para algo feroz. E agora ela me deu herdeiros. Ele ergueu sua filha mais alto. Esta é Mabel Cross, princesa do reino. Então ele gesticulou para Cecily e o filho deles. E este é EMTT Cross, príncipe do reino. A câmara irrompeu em aplausos. Não porque eles acreditaram, mas porque não tiveram escolha. Clyde havia reivindicado seu legado, e ninguém poderia tirá-lo dele. Naquela noite, Clyde sentou-se perto do fogo em seus aposentos. Cecily estava deitada na cama atrás dele, dormindo profundamente. Os gêmeos estavam em berços ao lado dela. Harlan entrou em silêncio. Ele sentou-se na cadeira em frente a Clyde. Você conseguiu, ele disse suavemente. Clyde assentiu. Sim, a corte se alinhará. Eu sei. Harlan o estudou por um momento. Você parece diferente. Os lábios de Clyde se contraíram. Como? Vivo. Clyde olhou para Cecily, para os gêmeos, para a família que ele pensou que nunca teria. Eu estou, ele disse baixinho. Harlan se levantou. Então estou feliz por você, meu amigo. Ele saiu. Clyde se levantou e caminhou até a cama. Ele olhou para Cecily, para a mulher que o havia salvado, limpa a garganta que o havia curado, que havia lhe dado tudo. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Obrigado, ele sussurrou. Cecily se mexeu, seus olhos abriram-se ligeiramente. Pelo quê? A mão de Clyde acariciou a bochecha dela, por me fazer acreditar na esperança novamente. A mão de Cecily cobriu a dele. Você me deu um lar. A garganta de Clyde se apertou. Você me deu um futuro. Ela sorriu. Então seus olhos se fecharam novamente. Clyde permaneceu ao lado dela. Ele a observou dormir. Ele observou os gêmeos respirarem. E pela primeira vez em 7 anos, ele não tinha medo porque ele não estava mais sozinho. Ele era amado. E ele tinha um legado pelo qual valia a pena lutar. 5 anos depois, o castelo não estava mais silencioso. O riso das crianças ecoava pelos corredores. Mabel perseguiu Emmett ao redor da sala do trono enquanto Cecily tentava pegá-los. Clyde observava de seu trono, seus lábios curvados em um sorriso raro. A corte os havia aceitado. Não facilmente, mas completamente. Cecily não era mais uma serva. Ela era rainha, a companheira de Clyde, a mãe dos herdeiros. E ela havia curado mais do que apenas o corpo de Clyde. Ela havia curado seu coração. Clyde se levantou e atravessou a sala.
Ele pegou Cécile pela cintura e a puxou contra ele. Você deveria estar pegando-os, ela disse rindo. Clyde beijou seu pescoço. Deixe-os correr. Cécile se virou em seus braços. Seus olhos estavam brilhantes, alegres. Você mudou, ela disse suavemente. A mão de Clyde acariciou a bochecha dela. Por causa de você. Não, porque você escolheu. Clyde se inclinou e a beijou. Suave, gentil. Eu te amo, ele murmurou. Eu te amo também. Os gêmeos esbarraram em suas pernas, rindo. Clyde os pegou, um em cada braço. Eles gritaram de alegria. Cécile os observou, seu coração cheio. Esta era sua vida agora, não invisível, não sozinha, amada. E ela nunca daria isso como garantido porque ela sabia como era não ter nada. E agora ela tinha tudo. Alguns reis herdam legado. Outros o ganham através de perdas, paciência e amor. Se você acredita que homens quebrados ainda podem construir futuros, bem-vindo à Ariel Romance Library. Inscreva-se. Fique conosco. A próxima história já está esperando. Sino.